Olá, eu me chamo Antônio Bastos, sou mestrando em Comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, membro do Observatório da Qualidade no Audiovisual e orientando da professora Gabriela Borges. Bem, a minha pesquisa ela já está no segundo ano, portanto, naturalmente, que ela já passou por alguns redirecionamentos, alguns ajustes, mas, digamos assim, ela conservou o interesse num cenário inicial, que é um cenário um tanto quanto específico, e que eu diria que se refere a práticas de sociabilidade desenroladas nas redes sociais e internet sobre transmissões televisivas futebolísticas ou relacionadas ao esporte, sejam elas transmissões de jogos em si ou de programas de debate esportivo. E com essa proposta, um conceito que era central no início do trabalho, que ainda se faz presente, mas que passou a ser articulado com outros, é o conceito de Social TV, que se refere justamente a esse falar sobre a TV nas redes sociais e internet, de maneira sobretudo síncrona à programação televisiva, E essa ideia, ela inclusive foi responsável, esse conceito, pela minha aproximação com a professora Gabriela, porque ela já trabalhava com ele, principalmente em parceria com a Dayana Sigiliano, que hoje é minha colega de grupo, mas acaba sendo uma referência teórica também, e que lá na dissertação dela, que é um trabalho que faz um movimento de levantamento sobre o conceito, monta um estado da arte, fica muito claro alguns amadurecimentos que eu fui acionar depois, e a partir dos quais eu pude articular esse conceito a alguns outros. Essa ideia inicial que a Dayana inclusive trabalha na dissertação dela, se refere também a uma certa dimensão mercadológica do conceito. Então ele seria um conceito ainda vinculado a certas demandas corporativas e de interesse das empresas e entender um pouco mais do comportamento do público. E aí surge a necessidade, até por essa orientação e por esse amadurecimento teórico, de fazer um movimento um pouco mais crítico, a partir do qual eu vou acionar ali no meu primeiro capítulo, que inclusive foi o que eu apresentei a qualificação, além do conceito de Social TV, que continua sendo importante de alguma forma, os conceitos de conversação em rede, trabalhado pela professora Raquel Recoeiro, que diz respeito justamente a essas práticas de contato, de conversação nas redes sociais e internet. E um terceiro conceito que eu acho que é importante para que eu dê uma certa guinada mais crítica no trabalho, que é um conceito de falação esportiva, do Humberto Eco, no qual ele vai dizer que o que se torna objeto de consumo em relação ao esporte não é mais o jogo em si, mas sim um discurso sobre o jogo. E aí, nas palavras dele, esses discursos vão se sobrepondo em diversas camadas, e isso tudo vai distanciando aquilo que a gente consome hoje em dia de uma noção de um esporte, digamos assim, originário, que seria um esporte que estaria vinculado muito mais à prática, a uma dimensão lúdica, à noção de desperdício de energias físicas, e que hoje, na verdade, o futebol e o esporte em si se tornou muito mais um discurso sobre o jogo do que o jogo como prática iniciada ou realizada por quem o consome. Então, nesse cenário, eu construí esse primeiro capítulo teórico, sobretudo girando em torno desses três conceitos, e incluindo o conceito de falação esportiva como o último apresentado ali, dando um indício dessa guinada crítica, digamos assim, que é como eu estou chamando o movimento que eu estou realizando. E claro, se manteve o conceito de Social TV, é uma discussão ainda muito profícua, porque a minha intenção é justamente trabalhar com o espaço digital. Esse conceito do eco é da década de 60, do final da década de 60, foi publicado no Brasil só na década de 80, então naturalmente que ele não está falando de redes sociais, de internet, nem do espaço digital. Então foi uma tentativa de articulação para pensar justamente nessas dimensões, nas palavras do eco de falação esportiva, ou de um certo falar sobre o esporte televisivo nas redes sociais, e tudo isso foi o esteio do meu primeiro capítulo teórico. Bom, e dando prosseguimento a isso que eu estou chamando de guinada crítica, eu construí um segundo capítulo que coloca em questão justamente essas tensões que envolvem talvez isso que o Eco está chamando inicialmente, não está comparando, que diz respeito àquela dimensão lúdica originária e esses processos de sobreposição discursivas, E aí eu construí o que eu estou chamando de dialéticas do futebol televisivo. É um capítulo onde eu coloco em jogo principalmente essa ideia de uma certa despretensão relacionada àquela dimensão originária e os processos de modernização e racionalização pelos quais o futebol passa e a partir dos quais a televisão, nesse cenário futebolístico, acaba tendo um papel central também.
E aí eu vou discutir, né, em certa medida, alguns níveis políticos dos afetos futebolísticos, e para isso eu aciono uma discussão do professor Muniz Sodré, num ensaio que ele tem no final do Monopólio da Fala, alguns outros autores como Cornel Sandvos, que é muito importante também para discutir uma noção de futebol e esfera pública, até mesmo num referencial habermasiano, mas nas palavras dele, uma tomada crítica da esfera pública habermasiana, né? E que coloca em jogo essa formação do torcedor barra cidadão, né? E a partir da experiência. Eu vou pensar também no papel da TV, um certo esvaziamento referencial, a partir também do Sandvos e alguns outros autores como Bey, o próprio Baudrillard. E vou discutir tudo isso para pensar no final no papel do digital também nesse processo, como um espaço onde esse esvaziamento referencial promovido, né, pela dimensão, né, generalista da TV e do futebol acaba incidindo também, porque a partir dele o torcedor acaba projetando certas expectativas nos clubes, acaba preenchendo um espaço referencial que está esvaziado e acaba tendo dificuldade de lidar a partir do momento em que ele usa isso para construir a identidade dele, né? E com essa afirmação identitária acaba tendo certa dificuldade para lidar com uma alteridade que emerge nesse contexto. A gente pode pensar no futebol também como um espaço de certa forma conflituoso, né, entre os afetos clubísticos e tudo mais, e como isso se desenrola nos espaços digitais, como isso se desenrola a partir do consumo disso que eu estou chamando de futebol televisivo, e como tudo isso se articula com conceitos que eu acho que é bom situar, vários deles, né, sobretudo do próprio Eco, o trabalho do professor Muniz Sodré também, pensam em cenários históricos anteriores, né, ou ainda analógicos, digamos assim, ali da década de 80 principalmente, mas como tudo isso e esses afetos futebolísticos, na minha visão e na construção teórica que eu estou fazendo, acabam sendo reconfigurados no espaço digital para esse espaço de tensão, do que eu estou chamando de dialética do futebol televisivo. Bom, e aí para dar conta, né, disso tudo, dessas proposições teóricas e dessa ideia que acaba surgindo no final do segundo capítulo, com uma certa hipótese, a gente está em definição ainda, né, está em processo de definição dos procedimentos metodológicos, já realizou a testagem de alguns, digamos assim, num artigo que a gente publicou no Intercom no ano passado, em alguns artigos que a gente está preparando para submissão em periódicos. Nesse processo a gente está definindo, a ideia é trabalhar com o Twitter principalmente, mas está definindo se vai trabalhar com hashtags específicas e aí realizar um movimento de análise que proporia uma tipificação de publicações, né, uma categorização, ou se vai realizar outros procedimentos. Também tem ganhado força a ideia de trabalhar a partir do que o professor Carlos de Andrea tem realizado na UFMG. Né? Ele foi convidado para a banca de qualificação, contribuiu muito. A gente tem a intenção de convidá-lo também para a banca final. E ele trabalha com os estudos de plataforma, e ele trabalha com um conceito muito importante nesses processos metodológicos, que é o de controvérsias sociotécnicas. Então pode nos ajudar bastante. Também temos realizado, né, um aprofundamento nesse sentido. E principalmente porque ele também trabalha com redes sociais, com o Twitter, em relação a esse consumo de conteúdos televisivos e de conteúdos relacionados ao futebol. Então há muito o que trabalhar nesse caminho aí. E a gente ainda está em processo de definição, mas a ideia é se ater ao Twitter e a esse cenário, né, de práticas de sociabilidade que gira em torno dessas redes sociais da internet, relacionados ao conteúdo desse futebol televisivo, né? Disso que a gente está chamando de futebol televisivo. É isso. Obrigado.